Nesse vídeo eu vou abrir para você como foi um pouco da evolução da rentabilidade da minha carteira desde o ano de 2020, quando a gente consolidou tudo no Investidor 10. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui nesse vídeo eu vou trazer a evolução da minha carteira de investimentos, desde quando eu consolidei ela no Investidor 10, para você verificar o que aconteceu, o que você pode razoavelmente esperar da sua carteira de investimentos, contar um pouquinho a respeito do que aconteceu. Indo direto ao ponto, aqui está a minha carteira do Investidor 10. O que acontece? Aqui dentro eu não tenho renda fixa, apesar de eu ter uma posição muito relevante em renda fixa hoje. Isso os membros acompanham, mas aqui eu quero te mostrar a evolução da carteira na parte de ações e exterior, sem considerar Bitcoin. O que acontece? A minha performance em Bitcoin foi tão elevada, porque eu consegui comprar um excelente momento, que ficaria distorcida essa rentabilidade, ao mesmo tempo que a renda fixa puxa um pouco para baixo essa rentabilidade, e aí no final das contas a gente tem a balança aqui do Bitcoin e renda fixa, então vamos focar nisso aqui, até porque eu acredito que você aí do outro lado esteja mais focado em ações, fundos imobiliários e assim vai. E já antecipo o seguinte, um dos motivos de toda essa rentabilidade que eu vou te mostrar aqui ter sido concretizada foi eu não investir através de fundos imobiliários. Já falei sobre isso, é muito mais uma questão de eu acreditar numa probabilidade muito superior de rentabilidade nas ações. Para quem gosta da renda caindo todos os meses, para quem precisa, aí o fundo imobiliário faz sentido. Para mim, não. Por isso que não dá para você simplesmente copiar uma carteira de investimento. Embora eu estude e acompanhe fundos imobiliários, até mesmo para minha profissão, atualmente eu não os tenho na minha carteira, por mais que eu possa tê-los em algum momento se eu estiver mais numa fase de usufruto, etc, etc. Pois bem, aqui está a rentabilidade total, desde quando eu consolidei a carteira. Mas vamos pegar o seguinte, os últimos 5 anos, que deu mais ou menos o período que a gente consolidou. A gente vai aqui no Investidor 10 e clica em rentabilidade. E olha só, vou pegar aqui, desde o início, 183, 184%, dá desde agosto. Se eu pegar os últimos 5 anos, a rentabilidade total vai dar 186. Ó, isso aqui venceu todos os principais indicadores, você pode perceber. Eu vou até adicionar Ibovespa, Small Cap, S&P 500, IDIV e o IVVB11, que é o S&P 500 em reais, para resumir. Olha só, o IDIV deu 80%, o S&P 500 88,97%, Small Caps teve queda. Por que teve queda? Porque as Small Caps sofrem com uma alta expressiva no juro, como aconteceu a partir do ano de 2021. Ibovespa 41%, CDI 61%, IFIX 28%, IPCA 36% e a minha rentabilidade foi de 186%. Se eu colocar desde o início, né, que dá um mês de diferença, daí 184%. O IVV e o IDIV, que foram as maiores performances comparativas no período, o IVV foi muito bom, ó. Mas ainda assim, a gente conseguiu uma rentabilidade muito boa. De novo, essa carteira, ela só pega ações. Ah, Luan, você tem FII aí? Não é, é juro 11, que não é fundo imobiliário, e tem um pouco só. Stocks, BDR e só. Não tem renda fixa aqui. Já falei no começo. Iria distorcer a rentabilidade. Claro, a renda fixa ia puxar um pouco para baixo. Mas o Bitcoin, que também está dentro da minha carteira. Ah, Luan, mas Bitcoin você tem muito? Muito. São alguns bitcoins dentro do total aí. Só que ficaria distorcido. Talvez subisse para 30% ao ano. Nem fiz a conta. Meu foco aqui é te mostrar a performance da parte de ações e estoque. Certo, Luan? E quanto que dá isso aí? Ó, vou colocar aqui 184%, que foi isso, né? Isso dá 23,22% ao ano. Bem satisfeito. Estou bem satisfeito com essa performance, mostrando que o meu trabalho de gestão ativa, de análise, acompanhamento, de estudo em tempo integral vem dando resultado, mesmo no momento de juro muito alto. Então veja que o fato de o juro estar alto no país, isso não me impede de ganhar bastante dinheiro. E eu vejo pessoal às vezes criticando, ah não, mas ele mostra 20% ao ano, só que eu quero ver no longo prazo. Isso o pessoal vem me falando desde quando eu estou mostrando aqui essa carteira já há algum tempo e a performance tem melhorado. Por quê? Porque hoje a gente está vendo uma recuperação da bolsa. A bolsa ficou sofrendo ali por muito tempo. Vou até te mostrar ali ano após ano a rentabilidade da carteira. Olha só, 2020, 22%. 2021, 17,75%, 2022, 15%, 2023 foi 40, quase 47%. O que acontece? 2023 foi um ano excepcional, muita gente ganhou muito dinheiro nesse ano. 2024, a gente viu o que aconteceu, principalmente no segundo semestre, foi bem ruim. Ainda assim, conseguimos ficar ali, ó, 0 a 0. Com a renda fixa, ficamos positivos. Então você vê que quando você sabe estruturar bem um portfólio, você quase nunca fecha o ano
no negativo. E aí, 2025 até agora seria quase 17%. Olha só que doido. Essa rentabilidade de 5 anos foi levemente superior à rentabilidade produzida simplesmente em investir em Itaú. Itaú entregou quase 180%. Ficamos um pouco acima. Isso mostra que excelentes negócios, passando por juro baixo como Itaú passou, ou juro alto agora, os excelentes negócios entregam rentabilidades espetaculares. Mas precisa saber escolher e fazer conta para comprar nos melhores momentos. Por que nos melhores momentos? Porque essa história de que preço não importa, então você está dizendo que retorno não importa. Qualquer retorno, tanto faz. Não é bem assim. Se você não quer fazer conta, no mínimo, priorize comprar nas baixas. É o mínimo que você tem que fazer, mas tem que fazer conta. Porque a depender do preço que você paga, isso vai determinar anos e anos de vida que você poderia economizar para alcançar a sua liberdade financeira. Essa que é a ideia. Por isso que retorno importa muito. O que importa mais, Luan? O tempo. O tempo é o que mais importa. Quanto mais tempo eu consigo ficar investido e tomando boas decisões, mais rico eu vou ficar. Por que o Warren Buffett é uma lenda do mercado financeiro? Porque foram 80 anos fazendo 20% ao ano, em dólares. Não foi o 20 ou 30% isolado que a gente consegue, ou que é capaz de um grande gestor conseguir em 10, 20, 30 anos, que fez o Warren Buffett ser Warren Buffett. Mas foi a consistência de longuíssimo prazo. E aí, ele conseguiu criar esse colosso que é Berkshire Hathaway. Estou te dizendo que eu vou conseguir aí 20% ao ano para os próximos 10, 20 anos? Eu não sei. Quem te falar que tem como cravar isso está mentindo. Ninguém pode prever os retornos de longo prazo. O que eu posso dizer é o seguinte, é isso que eu posso garantir para mim mesmo. Eu consegui 23, eu pretendo conseguir mais, porque a cada dia que passa, eu me torno um investidor melhor. Então eu espero que no futuro eu tome decisões ainda melhores. Só isso. Existe um pouco de expectativa de eu conseguir aumentar esse retorno com um ciclo de alta da bolsa, que ainda a gente não vivenciou no Brasil? Existe, mas isso aí acaba. O bom investidor, o bom gestor de portfólio, ele é testado no momento das baixas, como a gente viu ali em 2024. Meu retorno foi de menos 0,49. Só com a renda fixa eu já compensei essa variação negativa. Um ano bem negativo. E veja que 23% ao ano, se a gente jogar para 20 anos, olha o tamanho da rentabilidade acumulada, para você ter uma ideia do negócio. É isso aqui que a gente fala de mágica dos juros compostos. Olha só aqui, ó, 700% em 10 anos, sabe quanto que dá? 23% ao ano. Agora olha só, sabe quanto que dá? 4.500% em 20 anos? Alan, 4.500 é muito, né? Você tá de sacanagem. 21%. 5.000%? 21% ao ano. 6.500%? Aí dá 23,3%. Então você conseguir 23% ao ano, o que é improvável, mas supondo que você consiga, é o que eu venho conseguindo nesses últimos 5 anos, 23% ao ano, em 20 anos, te dá 6.500%. Você multiplica o patrimônio por mais 70 vezes. Loucura, né? É isso que acaba acontecendo. E aí veja só, porque hoje, com o trabalho que eu faço de investidor profissional, eu poderia simplesmente não fazer mais aportes. Vou te mostrar aqui. E o patrimônio conseguiria crescer acima da inflação sem a necessidade de aporte novo. Teoricamente, eu poderia gastar todo o meu salário, toda a minha remuneração. Então, olha só. Vamos excluir aqui a parte de renda fixa e Bitcoin. E eu vou colocar aqui 1.700. Que é o que a gente aproximadamente tem. Vou colocar aqui, então, um período de 20 anos, tenho 30 anos de idade, então seria o equivalente aos 50 anos de idade, e uma taxa de juros de 20%, não vou colocar 23%, 23% é muito animal, né? 20%. E aí, investimento mensal zero, nada, só reinvestimento dos proventos, que aí é o próprio patrimônio se retroalimentando. Calcular, olha só, isso geraria um patrimônio de 65 milhões. 65 milhões. Agora vamos supor que eu só queira calcular o ganho real. E a minha inflação doméstica aproximada é de 8% ao ano. Eu vou colocar aqui um ganho real de 10%, tá? Porque eu sei que o pessoal gosta de exagerar nisso aqui também, não faz os cálculos. Significa que, real, eu teria um patrimônio de quase 12 milhões. Real, mas seria nominalmente 65 milhões. Perfeito. Agora, o que eu quero calcular aqui? Qual que é meu custo de vida atual? Colocar uma taxa de crescimento de 8% ao ano, como eu falei, durante 20 anos, para verificar qual vai ser o meu provável custo mensal daqui a 20 anos. Então, como o meu custo é de aproximadamente 20 mil, eu vou colocar aqui uma taxa de juros, que seria a taxa de inflação de 8%, 20 anos. Veja que daria um valor final de aproximadamente 93 mil. Não é assustador isso aqui? Você pensar que daqui 20 anos, um custo de 20 será um custo mensal provável de, vamos arredondar para 100 mil? Assustador, né? Mas os juros compostos estão aí para beneficiar a inflação, beneficiar a dívida e também, quem sabe, utilizar ao seu favor, investindo bem. Se eu colocar 10%, o que é muito, não viaja, eu sei que o pessoal acha que tem gente que vai
ter um aumento. Às vezes, você olha uma janela temporal de 3 anos que teve um aumento considerável, mas depois dá uma estabilizada. Mas vou colocar aqui, 135 mil, tá? Na minha opinião, na pior das hipóteses, salvo se a gente virar uma Venezuela, eu não conto com essa hipótese, meu custo de vida vai para 135 mil mensal, quando eu tiver 50 anos de idade, certo? E a gente viu que nominalmente eu conseguindo 20% ao ano, eu vou ter 65 milhões. Vou até trazer aqui de novo, olha aí, 65 milhões. Qual seria a renda provável que eu conseguiria com esse patrimônio? Ah, Luan, pelo menos uns 6% ao ano, né? Um yield de 6% ao ano. Sim, muito provável. Logo, isso daria 3 milhões e 900 por ano. Eu divido por 12, 325 mensal. Agora, vamos supor que eu seja extremamente rigoroso no uso do patrimônio e aí eu vá o quê? Eu vou usar só 3%. De 3 a 4%, como é a recomendação global? Vou usar metade. Divido por 2, isso aqui, pronto, 162 mil. A gente viu que meu custo de vida, na pior das hipóteses, vai estar em 135 mil. Então, tranquilo, tranquilo. Significa que hoje eu poderia parar, desde que eu continue exercendo esse trabalho muito bom de investidor. Agora, sejamos conservadores. O ideal é a gente contar com uma taxa de 15, né? O cenário conservador sempre é o melhor cenário. Por quê? Geralmente você se surpreende positivamente. E aí, seria um cenário em que a gente teria 27 milhões, um yield de 6%, dividido por 12, bateria o custo mensal na pior das hipóteses. Agora, claro, se eu utilizasse 4%, como é a recomendação global, eu não conseguiria arcar com esse custo, né? Daria 92 mil, que seria aquele cenário mais otimista nosso ali, de 8% ao ano. Mas ainda assim, estou tranquilo. Até porque eu só coloquei aqui o valor concernente a ações. Tem o Bitcoin, que eu acredito que vai subir muito ainda. A parte de renda fixa, ela é maleável, vai de acordo com os ciclos do mercado. É isso. Então, teoricamente, eu poderia parar de aportar hoje. Não para usar renda hoje, mas para gastar dinheiro, se eu quisesse, e continuar fazendo meu trabalho de investidor profissional. E veja, aqui eu tô te mostrando, não tô escondendo nada. Claro, Luan, por que você não mostra a carteira publicamente? Porque eu não sou trouxa de fazer isso. Vou ficar mostrando publicamente a minha carteira. Já é uma exposição danada mostrar para membros, mas eu faço isso para membros. E explico o racional das minhas operações. E respondo todas as questões. Se você tiver interesse em acompanhar minha trajetória de perto, eu te convido a conhecer minha comunidade, a comunidade FMI, onde aqui sim, dentro dos vídeos semanais, publico pelo menos 3 vídeos por semana exclusivos, um deles acaba tratando da minha carteira. E todos os aportes que eu faço, eu trago o racional, mostro o print do aporte ou da nota de corretagem, não tem enrolação e ainda o link do Investidor 10. Não só isso, né? Aqui você aprende de verdade. Você tem acesso ao meu curso completo de finanças e investimento, Formação Mirar Invest, e os relatórios de análise que eu faço das melhores empresas da bolsa e muito mais. Conheça todos os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento. E só voltando aqui, você poderia me perguntar, Luan, mas eu não entendo. Como que dá uma disparidade tão grande assim entre o aumento do seu custo de vida e a evolução do seu patrimônio? Eu já falei isso em outro vídeo. É uma questão de base de cálculo versus percentual. A base de cálculo aqui é 1.700.000. A outra base de cálculo é 20 mil. Então veja, 1.700, se eu colocar uma taxa de 10, que é igual a gente colocou ali de inflação, onde a gente chega? A 11 milhões, não a 135 mil, que é o custo mensal em cima de 20 mil. Por isso que, inicialmente, você foca em ganhar um capital inicial relevante, se esforça muito em poupar o máximo possível e depois você pode, já se habituando no meio do caminho, você pode ser um investidor que tem um mini fundo, seu próprio fundo. E você se tornando um excelente investidor, você consegue isso aqui que eu tô te falando. Tô mostrando. Não adianta ser pessoal cético, vem criticar, não sei o que, pode criticar o quanto você quiser. Isso aqui eu tô mostrando. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que isso aqui é verdadeiro. Então, você que sabe. Mas claro, antes eu preciso ganhar dinheiro, por quê? Vamos lá. Eu não vou ficar rico com R$ 1.000, né? Nem que eu consiga 30% ao ano. Vou colocar até 30 anos aqui, ó. 2.600, mas viu? 30 anos, né? 30 anos. Então antes você foca em ganhar dinheiro e poupar o máximo possível. Depois, torne-se um investidor de qualidade, focado, inteligente, sem preguiça. Se essa for sua aptidão. Senão você vai no arroz com feijão ali e nem que você consiga só 12% ao ano, o que já é ótimo, já é suficiente para você alcançar a maioria dos objetivos financeiros que você tem na sua vida. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te mostro como que você calcula o preço justo de ações e fundos imobiliários.